Getúlio Vargas. Olha, poucos nomes na história do Brasil geram tanta discussão, sabe? Tanta paixão e tanto ódio ao mesmo tempo. Ele foi uma figura que, sem exagero, redesenhou o nosso país. Então, para a gente entender o Brasil de hoje, a gente precisa entender o Getúlio. Ele teve vários apelidos, mas um deles pegou pra valer: pai dos pobres. Mas por quê, né? O que ele fez para ganhar essa fama? E quem era, afinal, esse homem que esteve no comando do Brasil por quase 20 anos e mudou completamente o rumo da nossa história? Para a gente começar a desembolar essa história, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para as origens dele. O nome completo era Getúlio Dornelles Vargas. Ele nasceu lá no interior do Rio Grande do Sul, bem longe do eixo do poder daquela época, que era Rio e São Paulo. Essa origem gaúcha, mais uma passagem rápida pelo exército e a formação em direito, acabaram moldando um político assim, muito esperto, muito pragmático e com uma ideia de Brasil bem diferente do que se via por aí. E que trajetória, hein? A subida do Vargas na política não aconteceu da noite para o dia. Foi tudo muito bem calculado, passo a passo. Foi uma verdadeira escalada. Ele começou como promotor, depois virou deputado estadual, deputado federal, chegou a ser ministro da Fazenda e governador do Rio Grande do Sul. Cada cargo foi preparando ele para o grande salto, que veio em 1930. Foi quando ele liderou uma revolução que botou um ponto final na chamada República Velha, aquele sistema que era dominado pelas elites do café de São Paulo e Minas Gerais. Agora, vamos falar do que talvez seja o legado mais famoso dele, o que realmente explica o apelido de pai dos pobres: as leis trabalhistas. Olha, antes de Getúlio, a situação do trabalhador no Brasil era bem precário, para dizer o mínimo. O país ainda tinha uma lógica quase feudal no campo. Aí ele chega e introduz coisas que hoje parecem óbvias, mas que na época foram uma verdadeira revolução: salário mínimo, férias pagas, jornada de trabalho de 8 horas e até uma justiça do trabalho. Isso mudou da água para o vinho a relação entre patrões e empregados no Brasil. E para garantir que tudo isso não ficasse só no papel, em 1943, ele juntou tudo na famosa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Detalhe, isso foi durante o Estado Novo, que era o período mais autoritário do governo dele. Mas a CLT transformou um monte de regras soltas numa lei só, bem robusta, que gera debate e tem impacto na vida de todo mundo até hoje. Mas o projeto de Vargas para o Brasil ia além da questão social. Ele também tinha um plano econômico muito ambicioso: industrializar o país. O objetivo era bem claro: o Brasil não podia mais depender só de vender café. A meta era transformar o país numa nação industrial. Era um projeto supernacionalista, sabe? Com aquela ideia de que as riquezas do Brasil deveriam desenvolver o próprio Brasil e não só enriquecer outros países. E, para tirar esse plano do papel, ele criou empresas estatais que eram verdadeiros gigantes, os pilares dessa nova economia. A CSN para fazer aço, a Vale para tirar mineiro da terra, e um pouco mais tarde, já no seu segundo governo, a Petrobras para cuidar do nosso petróleo. Essas empresas viraram mais do que negócios, viraram símbolos de um Brasil que queria ser moderno e dono do próprio nariz. Bem, agora a gente chega na parte final e com certeza a mais dramática dessa história toda. O fim da vida de Getúlio, que, de certa forma, foi só o começo do seu mito. Depois de um tempo fora do poder, Vargas voltou em 1951, dessa vez eleito pelo voto popular. Só que esse último governo foi um caos. Crise econômica, uma oposição política e militar fortíssima, o clima ficou insustentável, com todo mundo pressionando para ele renunciar. E aí, chegamos nesta data, 24 de agosto de 1954, um dia que simplesmente parou o Brasil. Totalmente pressionado, isolado lá no Palácio do Catete, no Rio, Getúlio Vargas tomou a decisão de tirar a própria vida. Na sua carta-testamento, ele deixou essa frase que ficou marcada para sempre: "Saio da vida para entrar na história". Com esse ato, ele evitou um golpe de Estado que já estava pronto para acontecer e se transformou numa espécie de mártir para milhões de pessoas. E é aqui que a gente chega na grande pergunta que não quer calar. Afinal, Getúlio foi herói ou ditador? O pai dos pobres, que deu direitos ao trabalhador, ou o líder autoritário que governou com mão de ferro, principalmente durante o Estado Novo? A verdade, provavelmente, é que ele foi as duas coisas. E é justamente essa complexidade toda que faz dele uma figura tão fascinante e que, até hoje, provoca tanta discussão sobre a identidade e os caminhos do Brasil.